mesmo no friozinho, né? Parabéns, vocês estão aqui. Agradecer a Deus por mais este dia, essa oportunidade importante, né, de estarmos em unidade, unidos. Hoje nós estamos aqui com a nossa representante aí dos médicos, a doutora Michele, pediatra. Ela vai tocar em alguns assuntos e a gente gostaria que vocês também fossem lembrando de algumas coisas para estar perguntando para ela, né? O objetivo maior dessas rodas é a gente te conversar também, né? E escutar vocês. A doutora Michele deu sim para nós, é bem difícil o tempo deles, né? Então a gente agradece, professora, doutora Michele, a gente até te parabeniza, né? Porque você com certeza também deu sim para a Damantina, né? A doutora está trabalhando bastante. Então, você vai falar um pouquinho de você para eles e que vamos fazer com que seja bem produtivo. A gente agradece muito a sua presença. Tá bom? Obrigada, doutora Michele, pela presença. E aí você já é convidada para fazer parte. Tá bom? Deus abençoe. Depois não esqueçam de pegar quem não pegou, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Como ela disse, me chamo Michele, sou uma das médicas pediatras aqui da cidade. Estou no grupo do GRAME agora. O que vocês precisarem, elas levam o grupo adiante muito bem, mas se elas precisarem da minha ajuda, do meu apoio, se precisarem estarem com uma dessas mães, eu estarei junto com elas também, tá? Hoje eu venho aqui mais porque quem está desde o início já está participando de diversas palestras. Tudo já foi falado um pouquinho. Hoje eu quero saber de vocês, mães, tanto aquelas que estão esperando, aguardando o bebê, como aquelas que já estão com os bebês no colo. Quais são as suas maiores dúvidas? Tá? Quais são as maiores ansiedades que já fizeram nas gestações anteriores? Poderia agora, se tem, né? Toda hora, para nós mesmos, profissionais da saúde, toda hora muda os protocolos. A gente escuta de mitos, verdades, família, cada um dá um palpite. Tá? Vou dar umas ideias de temas de vocês, mas eu quero que vocês já venham pensando. Cada um, e eu vou perguntar para cada um se tem alguma pergunta, fazer alguma dúvida, algum tema que queira falar mais. Tá? As que estão gestantes, quais são os momentos? São todas? Tem alguma que não está gestante? Que já está no colo? Todas gestantes? Acredito que todas não está gestante, né? Está com bebê? Está amamentando? Estou, 2 anos. 2 anos? Ainda está no aleitamento? Sim, mas dou mamadeira também. Perfeito. Você também deve ter dúvidas condizentes à idade já do bebê também. Então, é isso. Tá? As gestantes, acredito que todas estão aqui, provavelmente estão fazendo um pré-natal, né? Estão tendo reposições como vitaminas, polivitamínicos, né? Falo nisso pensando já nos bebês. A gestante precisa estar fazendo o pré-natal corretamente, precisa já ter iniciado o ácido fólico, de preferência até antes de estar grávida, mas assim que iniciou o pré-natal tem que estar tomando o ácido fólico. Dá para ouvir todos vocês aí? Tá? Tem que estar fazendo polivitamínico, o bebê precisa de ômega 3, o bebê precisa de ferro, o bebê precisa de zinco, então a mãe não pode deixar de esquecer de tomar as vitaminas, e precisa do desenvolvimento neurológico, cerebral, digestivo, para que o bebê nasça bem e saudável. Alguém vai ganhar neném provavelmente até agosto? Então, a gente está vivendo um período de outono e inverno. Tá? Quem nasce nesse período é um período difícil por causa do frio, né? E a gente está com os hospitais lotados de casos de bronquiolite, de problemas respiratórios. Tá? Existe uma vacina para gestante, é uma vacina particular. Se alguém puder ir atrás, é uma vacina para gestante que previne bronquiolite nos bebês até 6 meses de vida. Então é interessante, tá? Fortalece a imunidade do bebê, ela ainda toma durante a gestação. Tá? Depois do bebê nascido já, não é vacina, mas tem tratamentos para aumentar a imunidade do bebê para ele evitar o bronquiolite. Bebê de 0 a 6 meses é muito difícil o tratamento para ele. Não existe quase medicação nenhuma que o bebê de 0 a 6 meses possa tomar. Tá? A maioria das vezes são só oxigênio e umas bombinhas. Mas o bebê fica... Quem já viu um bebê cansado por problemas respiratórios é muito desgastante, é muito cansativo e muito perigoso. É o que leva a um índice de morte muito grande hospitalar. Tá? Então, assim, dessas mães que vão ganhar neném nesse período, muito cuidado com a imunidade de vocês, não deixem de tomar as vitaminas, porque isso vai fortalecer a imunidade dos bebês que vocês estão gerando.
para que, ao sair desse outono e inverno, não tenha contato com o vírus sincicial, que é o vírus bronquiolite. Tá? Começa com um quadro viral, leva cansaço, desconforto, que pode gerar complicações, pneumonias, que gera internações e é muito difícil com o bebê ainda está em formação. Tá? O que a gestante precisa? A gestante precisa, eu, egoístamente pensando no bebê, a gestante precisa estar com as vacinas em dias, com as vitaminas em dias, tá? Se possível, fazer essa vacina particular, se tiver condições, tá? Que já deveria estar no SUS, mas infelizmente ainda não. E fazendo um acompanhamento correto de todas as doenças que a gente pode prevenir ainda, que passa para o bebê e pode prevenir ainda durante a gestação. Tá? O bebê chegou, nasceu, certo? Precisa ter um acompanhamento rigoroso, tem que nascer numa maternidade com a presença de um pediatra, tá? Porque são questões de, a gente em questão de 1 minuto e meio, a gente tem que fazer todos os diagnósticos possíveis de complicações respiratórias, cardíacas, gastrointestinais. Então é muito isso, vai depender da qualidade de vida do bebê a pequeno prazo, né? Ali nos primeiros dias é a longo prazo do futuro dele. Tá? Com isso, fazer o acompanhamento, as rotinas, as vacinas, tá? Ou no posto de saúde ou com o médico que for acompanhar as crianças. Preciso que as mães tenham tomado a vacina da gripe, preciso que as mães que tenham outros filhos já em casa, os outros filhos estejam vacinados contra a vacina da gripe, a vacina do Covid, tá? Por quê? É irmão, vai querer beijar, vai querer pegar, tá? E eu vejo ainda muitas mães em dúvida em relação da vacina do Covid. Eu passei por todo o período do Covid. A gente reclama da vacina, de tudo que foi aquela confusão, que a vacina foi feita muito rápida, se funciona, se não funciona, mas para a criança em si, a gente não viu complicações nenhuma. A criança se saiu muito bem no período do Covid. Então, assim, se é erro político, se é erro financeiro, a gente faz parte de uma sociedade, a gente convive em sociedade, então a gente tem que estar com o esquema vacinal completo. Crianças que frequentam escolas, creches, redobrem os cuidados. Quando essas crianças chegarem próximas dos bebês, chegou em casa, tomar banho, lavar a mão, se tiver gripado, usa máscara, se tiver gripado, não encosta na criança, só vai olhar, tá? A gente costuma dizer que tem que ser mães chatas agora, principalmente até setembro. 0 visita para quem nascer nesse período, tá? Só vai visitar essa criança, esse recém-nascido, quem for de suma importância, quem vai participar, quem vai ajudar, quem vai acolher, se é uma avó, né, que vai estar ali para ajudar tanto a mãe quanto a criança. Caso contrário, 0 visitas, tá? Nós adultos, por exemplo, podemos estar gripados, podemos estar com H1N1 e não ter manifestado sintomas nenhum. Tá? Mas é só o ato de falar, a gente pode passar o vírus para o recém-nascido. Vou começar a perguntar para eu já ir elaborando respostas do que vocês gostariam, de um tema que vocês gostariam, de ansiedade, de medo, de dúvidas. Meu nome é Jéssica, estou de 18 semanas. Tenho um filho de 14 anos e o meu maior medo é na parte da amamentação. Já fui em 2 palestras, porque quando eu tive meu menino, eu tive acompanhamento com a enfermeira Sônia, que ela me deu muita atenção, e a parte de pegar o seio para colocar para a criança amamentar. Só que como eu era nova, tinha muita dúvida. Então hoje o meu medo é esse. Na hora, acredito, né? Assim, por mais que a gente leve vocês nas palestras de amamentação e tudo, na hora foi totalmente diferente. Tem teoria. Cada caso é um caso. Em relação à pega, tudo, a gente explica, orienta, mas a gente vai fazer de tudo para que no teu momento a gente esteja junto. Tá? E assim, eu digo que a amamentação é paciência. Hoje em dia, antigamente, aquelas mães tinham 10, 12 filhos, um maiorzinho pendurado no peito, um recém-nascido no outro, uma fila querendo aumentar, não dava conta. Hoje, a gente quer ser mãe, quer estar bonita, quer emagrecer, quer voltar a trabalhar, quer ser esposa. Então, acaba que o nosso nível de tolerância, de paciência é muito curto. E aí a gente esquece que a gente brigou tanto por esse direito, brigou tanto pela licença maternidade, para estar vivenciando aquele momento. E acaba se o primeiro choro da criança, a gente já está com fome, o leite acaba, né? E acaba desistindo. Então, uma coisa que eu quero que vocês coloquem em mente em relação à amamentação é que
todo mundo fala que é lindo, maravilhoso, que é obrigado, que é bom para o bebê, mas quem diz que é difícil os primeiros dias. Que pode doer, que pode rachar o bico do peito. E assim, o encanto, a gente muitas vezes deprime a mulher. O encanto que todas esperam, aquela foto bonita, tudo, às vezes não é a realidade de todas. Tá? Então, para isso que existe o GAMA, para que você seja acolhida, ajudada e que esses dias mais difíceis sejam o mínimo possível. Que você consiga, né, firmar a mama e dar conta da amamentação. Tá? Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho de amamentação. Meu nome é Laisa, eu estou de 25 semanas e é um menino, é o Anthony, e eu tenho dúvida quanto à amamentação, porque eu não vou poder amamentar. A psiquiatra e a ginecologista conversaram, aí parece que eu vou ter que tomar uma injeção para o leite não descer. E eu tenho dúvida quanto a isso, porque sei que não. E também porque eu vou fazer uma cesárea sedada. E hoje mesmo eu estava na obstetra, e ela falou que tem um pouco de medo porque o neném vai nascer tipo meio sedadinho. Eu não sei se isso vai prejudicar ele de alguma forma. Entendo o seu medo, é o meu também, mas em relação à amamentação, se a sua obstetra realmente já disse que não vai ter amamentação, então assim, na verdade a gente já vai tomando medo, né? A gente já sabe que a gente vai achar o melhor complemento possível para que o bebê cresça e desenvolva da melhor forma possível. Mas o parto, sim, requer que tenha um pediatra voltado e uma equipe preparada para receber esse bebê. Você vai ter uma anestesia geral. No máximo 5 minutos dessa anestesia, esse bebê já vai ser retirado. Os obstetras procuram ser o mais rápido possível para não dar tempo de entrar muito na corrente sanguínea do bebê. Mas esses 5 minutos já é o suficiente para o bebê ficar anestesiado tanto quanto você. Tá? Então ele nasce praticamente, a gente chama de depressão respiratória. Tá? Não ele está dormindo como você está. Assusta porque ele tem roxinho, tá? Mas a gente está ali para isso. A gente reverte esse quadro. A mãe, por exemplo, a gestante, no caso, é entubada. O bebê, na maioria das vezes, não precisa. A gente só ventila ele, traz oxigênio para ele. Em questão de 10, 15 minutos, ele está pulando coisa. O anestesista vai escolher a droga menos abrasiva para ele, né? Que dê conta da mãe menos abrasiva para o bebê. Assim que tirar o bebê, ele continua a sua sedação. Tá? Então, assim, questão de... Assim, só não vai nascer berrando, chorando e rosadinho. Tá? Porque ele está tão sedado quanto a mãe. Mas aí é a hora que é dos profissionais. Aí a gente vai deixar estabilizar ele até passar o efeito da droga. Tá? Ficar monitorando ele até passar o efeito da droga. E quando a gente sabe disso e a gente está preparado para isso, pode tudo tranquilo. Então pode ficar tranquilo. Desde que você esteja com uma equipe preparada, já ciente do caso, você já sabe, com certeza, o anestesista já vai estar preparado e o pediatra também. Tá? Então vai estar tudo monitorado. E não se preocupe, porque na maioria dos casos não precisa nem de entubar o bebê. É só, a gente só vai ficar com ele no oxigênio. Até ir passando o efeito. Essa semana mesmo nasceu assim, com anestesia geral aqui na casa. Em questão de 10 minutos eu já estava levando ele já para o pai ver, para a família poder ver. Consegui tirar um pouquinho disso. Porque às vezes eu fico batendo numa tecla de um assunto que todo mundo já sabe. E às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro também. Meu nome é Geise, eu estou de 35 semanas, tenho um filho de 13 anos, mas não tenho nenhuma dúvida assim. Ele é um Você teve dificuldade na amamentação? Não, só rachou o peito, passei a pomada, que foi um Recorda dos primeiros dias, nem sempre, quando Ele ficou ferido, muito ferido. Tinha hora que eu chorava de dor, mas eu insisti, ele mamou até uns 2 anos. Falando que lembrou que a mama dela feriu, eu queria saber se vocês estão preparando a mama para amamentar. Alguém lembra de preparar a mama? Eu preciso que vocês olhem para o bico de peito de vocês e vejam se vocês têm bico. Porque na maioria das vezes só descobre na hora de amamentar. O bico invertido, que o bico acalento, e aí já juntando, principalmente se for uma cesárea, já juntando pós-operatório,
ajudando a ansiedade, tudo junto, aí fica mais difícil ainda amamentar. Então, precisou a ajuda dos maridos, para ajudar a estimular esse bico. As mães, quando estiverem passando creme, óleo, ajudem a fazer a pontinha do bico. E se notar que mesmo com pouco estímulo de vocês no dia a dia, não está fazendo, mostrar como serve. Meu nome é Daniela, eu estou na minha segunda gestação, tenho uma bebê de 2 aninhos e mais uma menininha. E a minha dificuldade é a amamentação, eu não tenho bico. Quando ela nasceu, a enfermeira falou para o meu marido comprar aquele bico de silicone e nessa também. Eu falei para ele, vou mandar comprar, porque eu tenho certeza que eu não tenho quase nada. E ela mamou só até 4 meses. Se o obstetra comentou alguma coisa? Se é a anatomia do teu bico é assim mesmo? Se você dá para reverter? Não, ela não falou nada. Próxima consulta, pergunta para ela. Porque às vezes a anatomia realmente é assim, pronto, acabou. A minha mãe tem pouco, e assim, eu fui perguntando, né? E você conseguiu amamentar com silicone ou foi logo? Ixi, não. Aí só que eu tinha leite no outro leite. Não, então ela, desde quando ela saiu, ela mamou fórmula e o leite materno. Aí com 4 meses ela saiu do leite materno. Aí ela ficou só na fórmula. Aí quando ela tinha 1 aninho eu descobri que ela era alérgica à lactose. Então eu fico morrendo de medo dela, da Alice também ser alérgica. Sim, a predisposição alérgica é familiar. Certeza? Não, ela pode ter alergia até outra coisa. Ela pode ter alergia ao ovo e não ter leite, por exemplo. Ela tem predisposição alérgica porque a família tem. A chance é grande. Mas não quer dizer que vai ser aquilo, ou ela pode ser alérgica a nada também. Mas a predisposição ela tem. Tá? Se o bico, provavelmente, você possa passar pelo mesmo problema. Porque se não mudou de uma gestação, né? Nesses 2 anos não mudou nada, provavelmente pode passar. Pode tentar fazer de novo. A gente indica o bico de silicone? Não. Mas na hora do desespero, antes com ele do que sem Não, ele. foi na hora que ela levou ela pra mamar em mim, porque ela tava nascendo quase normal. Eu dilatei 7 dedos, ela tava praticamente nascendo. Só que eu sangrei. Na hora que eu sangrei, eu me desesperei, porque eu tenho trombofilia. Então aí eu fiquei com medo da hemorragia. Aí eu fui pra cesárea correta. Aí ele achou que a minha bexiga tinha sido perfurada. Aí ele me deixou até um pouco a mais na sala de espera e ela ficou. Quando ela foi colocada pra mamar em mim, ela falou assim, nossa, mãezinha, você não tem quase nada. Aí quando eu fui pro quarto, ela chamou eu e meu marido e falou assim, ó, pra você poder amamentar ela, compra esse bico. Aí ainda falou, vai e eu fico com ela. Aí foi onde eu consegui dar. Meu nome é Maria, tenho uma nenê de 2 anos. E eu Você poderia contar uma experiência já pra nós, né? tive dúvida sobre a desfraude. E aí eu conversei na creche com as professoras dela e ela falou assim, aí a Suca agora não vai tentar por causa do frio. E tipo assim, em casa ela aceita, pede pra ir no vaso, faz xixi, cocô no vaso, mas ela faz muito xixi à noite. Às vezes chega a vazar a fralda. Então assim, eu tenho dúvida se eu insisto, se eu espero, porque... Deixa eu ver se eu entendi. Em casa ela vai no banheiro? vai. Ela então ela não usa. Não, durante o dia corre tudo bem. Então é só fim de semana, né? Porque na semana é creche. Então, na verdade, ela já entendeu. Ela entende. Ela já entendeu Sim. como é ir no banheiro. Sim, ela quer tirar a fralda. A creche também não vai estimular. Né? Até pela falta de tempo e tudo. Se ela ficasse a semana toda em casa, acredito que daria tudo certo, né? Talvez nas férias, né? Isso. Porque assim, envolve emocional também, o desfraude, retirar a chupeta, tudo envolve um lado emocional A também. chupeta, Tá? chupeta não. Então, dando um exemplo, Sim. tudo isso envolve um lado emocional, afetivo também. Na casa dela, ela tem a segurança, a confiança, ela conhece os cantinhos dela. Né? E que não deixa, e que é mais higiênico, né? Porque às vezes tem que estar indo no banheiro. Agora, o fato dela urinar muito à noite, como é a dieta dela depois das 6? Fruta e leite dormido. Né? Só. Então, ela ingere bastante líquido, o que é bom, né? E acaba causando. E ela ainda não tem controle de acordar para ir no banheiro. Sim, até então tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo. Ela já entendeu, só que para ela, ainda por ser pequenininha, acordar à noite ainda é difícil, né? E a escola, a creche também não ajuda, até porque não é uma regra da creche. Sim.
Então, na verdade, você está fazendo tudo certo. É só questão de tempo mesmo. Meu nome é Elka, eu tenho um menino de 2 anos, de bem normal, e agora eu estou gestante de 16 semanas, também bem normal, mas a minha dúvida é em relação à amamentação. Primeiro, eu consegui amamentar há bastante tempo, só que nos primeiros dias, acho que de 12 a 15 dias, eu ainda sentia muita dor para amamentar. Não chegou a sangrar, mas doía bastante, pelo puxo, né, do bebê muito forte. Tanto não foi, né? Você também, né? Então, no começo doeu muito, foi muito difícil, mas depois que passou foi uma maravilha. E a minha dúvida é se no segundo eu vou passar de novo por toda essa dor, essa dificuldade no Você começo. amamentou bem? Eu Depois? tenho 1 ano e 2 meses. Provavelmente não. Tá. Provavelmente Eu tinha não. medo de O ser seu cérebro já entende muito mais rápido. Já calejou, né? Já. Ele está muito recente e ele ainda está estimulando, né? Ele não mama Não, mais. mas há quanto tempo? Faz uns 8 meses já. Então está muito recente e agora você vai tirar de letra. Ainda mais se for normal ainda. Tá? Mas mesmo assim, prepara a mama. Tá? Fortalece ela, hidrata ela e prepara a mama. Meu nome é Gabriela, estou na minha 3ª gestação. Vai dar aula já aqui. Meu nome é Jennifer. Esse é meu primeiro. Capricho. Obrigada. E eu também tenho uma dúvida. Tirando de letra. Meu nome é Larissa, esse é o Samuel, está com 47 dias, é o segundo. Nenhuma dúvida. Tá amamentando bem? Só Ele fez. pega bem? Pega. O intestino tá funcionando direitinho? Cocô? Só tem refluxo. Aí ele ela passou por comprida e não resolveu, aí agora ele tá tomando domperidona durante 30 É dias. só leite materno? Só leite materno. É que ele Jorra? jorra em jato. Tá ganhando peso? Tá, a cada 20 dias ele tá ganhando 1 quilo. Muito bem. Então, a preocupação em relação ao refluxo é isso, é o desenvolvimento do bebê, né? Porque se o que ele coloca para fora está sendo suficiente para ele poder se sustentar e desenvolver, né? Porque às vezes ele mama 20 ml e devolve 40 para fora. Então é uma criança que tem que estar sendo acompanhada, crescimento, desenvolvimento, para A cada vez, ele começou foi a cada 7 dias, agora mudou a cada 15. O refluxo pode atrapalhar o sono, a criança pode estar sempre irritada, porque queimação, dor. Normalmente quem tem refluxo não dorme muito tempo seguido. Exatamente. Então é uma criança que a gente tem que estar 100%. Todo mundo que for pegar essa criança tem que lembrar porque a gente tem assim uma ansiedade, não é nem do bebê, a gente fala que é o bebê que quer. Mas se você der uma boneca para uma criança, ela vai pegar a boneca e vai ficar fazendo assim, né? Quem começar o bebê, que começar a gorfar, não pode ser chacoalhada. É isso aí, ó. Esse negócio da gente pegar um bebê e ficar. É igual um refrigerante, ele só toma líquido, tá lá. Então, é um bebê que você tem que amamentar e dar pausas constantemente. Meu nome é Stephanie, estou de 31 semanas. A minha dúvida foi o que você falou, que eu tenho uma amiga também, né? Ela está grávida, ela vai ganhar mês que vem e minha amiga para agosto. Ela toma o ômega 3 e ela também já começou a ganhar, tomar até descer o leite. O meu médico ele não funciona nada disso, é normal? Eu não sei, é assim, eu não vou julgar o porquê que ele colocou para ela. Não sei se ele, provavelmente, quando ele fez os exames, ele pede prolactina, pede os hormônios para ver como é que tá. Não sei se ele achou dela muito baixo e viu a necessidade. Mas não tem a indicação de, assim, correndo tudo bem os seus exames, seu pré-natal, de precisar tomar. Meu Bruna, tenho 32 semanas, é na segunda gestação. Minha dúvida é em relação ao parto. A minha primeira filha foi normal. E agora eu vou fazer a cesariana com a maquinadora. A minha dúvida é o pós-operatório. Porque se reage bem, se é melhor fazer primeiro a cesariana e depois voltar a fazer a laqueadura. Se fazer os dois juntos é. Assim, se fosse o mais saudável é o parto normal. E depois você voltar, dá para fazer isso até pelo umbigo e tudo. Esse é o mais saudável. Agora, se quiser aproveitar o bolo ali e fazer, eu digo você como mulher, o seu corpo é o mais saudável. Mas existem os dois planos. A cesárea é uma cirurgia, tem barriga aberta. Então, assim, tem pessoas que saem de lá bem, mas é chato. Meu nome é Camila, estou de 27 semanas, meu primeiro filho. E meu medo é de ter normal, eu quero cesárea. Mas todo mundo fala pra mim, não, tem normal, normal.
Eu não quero normal, porque eu fiquei 3 dias internada por conta da infecção de urina. Depois que eu vi a moça lá tendo normal, eu não quero mais não. E não deixa de ser uma verdade, né? Porque muita gente tem um parto, não tem boas lembranças de um parto normal. Então, assim, cada história é uma história, até um ato cultural. Se você cresceu, sua mãe falar que teve 10 partos normais e foi maravilhoso, culturalmente falando, você está com aquilo impregnado na cabeça. Agora, se você tem ou viveu uma experiência traumatizante, você já vai chegar ali, cabeça feita, não tem jeito. E é um momento tão especial, tão importante, eu acho que todos na área da saúde envolvidos no momento do parto, procuram respeitar a opinião da mãe. Tem dica para ganhar normal assim, para chegar no exame? Aí eu vou pedir ajuda da minha amiga ali. Vem cá. Eu não entendi o que ela falou. Vai ter dicas para chegar nascendo já normal. Não ter pressa. Não ter pressa. Confiar no processo, né, que eu falo, na natureza. Foi muito bacana, porque eu lembro de manhã ela falando que estava perdendo tampão, e aí a gente conversando, eu falei para ela não ter medo, ficar o máximo de tempo em casa, lógico, quando a gente observa que está tudo evoluindo, né, dentro do padrão, né, do que é esperado. E quando foi mais à noite, ela falou que apertaram as 2, a bolsa dela acho que rompeu era 2h40. Dei todas as dicas para ela não ir correndo para a maternidade quando a bolsa rompe. Claro, a gente tem que avaliar, observar a cor do líquido, né? Se não tem nenhum sangramento, a coloração transparente. Aí ela aguardou até acho que quase 5 horas da manhã, né? Até 5 horas, eu fiquei 5h48. E a bolsa dela rompeu 2h40, ela viu que estava tudo bem. Ela voltou a dormir. Ela voltou a descansar, não se desesperou, não alarmou o marido, que eu falo que o marido é o primeiro carro dos 3, joga pro carro e sobe pro hospital. Que é verdade, gente. Bate aquela ansiedade, desespero, né? Até mesmo os pais de primeira viagem. E ela aguardou tranquilamente, até que a hora que ela viu que as dores apertaram, né? Próximas contrações umas das outras. Ela chegou no plantão do Dr. Pacheco, pariu aí lindamente. Né? Lógico. Gente, eu falo assim, parir lindamente não é que você não existe. Você chegar lá em trabalho de parto sem dor, sem nada, plena, linda, parir, tá tudo certo. Também como não existe você ir para uma cesariana linda, plena e sair de lá perfeita, bonitona, sem dor. Eu falo assim, de qualquer forma, essa criança tem que nascer, seja por qualquer via de parto, né? Como a doutora disse, a gente tem que estar preparada, né, das suas escolhas, sabendo o que você quer. Independente da escolha que você fizer, você precisa sim se preparar. Por isso que eu sempre bato na tecla, eu falo todas as nossas rodas de conversa. Vocês precisam se munir de informações, estudar, ler muito, conhecer todas as vias de parto, né, as duas ali, os riscos, os benefícios, né? E vocês se empoderar de informação para que vocês consigam assim, realizar o desejo de vocês. Eu tenho uma de 2 anos e uma de 10 meses. E você falou sobre a bronquite. Eu vai fazer mais ou menos há um mês que a minha de 2 anos veio com um ataque de bronquite asmática, quase roxa na Santa Casa, com broncoperonia. Fez a bombinha, ela, os 2 usou oxigênio e os dois. Dela no raio-x não deu nada, mas no dele deu. Aí fez um tratamento por 10 dias. E se voltar a pegar uma gripe e ficar de novo disso, tem alguma coisa que pode estar tomando? Tá chegando a crise? Os 2, você já fez, tomou por 10 dias o medicamento. Você não tá gestante, é só esse, né? Só esse. Esse não foi problema. Ele teve broncoperonia. Ele é um desses. Eu achei que eram os irmãos dele. Não, ele e a mais velha. Você tá tanto para fazer tratamento, às vezes homeopáticos, probióticos e as vitaminas. A diferença entre ele e a mais velha foi que ele, a partir de 4 meses, ele sempre teve uma ronquidão no peito. E eu sempre levei para o pediatra e eles falaram que era apenas uma gripe.
e dava antibiótico, medicamento, atrás de medicamento, nunca melhorava. Até que a irmã teve a asma e foi para Santa Casa. Foi aí que eu resolvi levar e ele saiu. Sim, ela estava pior que ele, só que nos exames ele estava pior. Pode não ser a última crise. Então, assim, eles têm que estar sempre mantendo. Porque a diferença da bronquiolite é que ela é um vírus. Então, você pegou, não quer dizer que você vai pegar de novo. Mas quem tem asma é uma predisposição. Por exemplo, tem criança que entra em crise por causa de mudança de clima, teve contato com aquilo que ele tem alergia, seja perfume, cheiro forte, fumaça. Então, toda vez que ele tiver contato com aquilo que ele tem, pelo que eu percebi, nunca é uma gripezinha, sempre é assim. Muitas vezes eu falo isso, aquela criança que está sempre gripada, na maioria das vezes ele não é gripe. Ele é predisposto a ter uma rinite, e essa rinite pode evoluir para uma asma, para uma sinusite. A mais velha mesmo, quando leva para Santa Casa, você vira a barriguinha dela fazendo assim, aquela tava E aí não falta de ar. Aí eu principalmente não quero, senão eu nunca vi ninguém. Sempre então ficar de olho. Essa faixa etária dele é importante, ele tem que estar com as vacinas em dias. De preferência, ele tem que fazer a pneumonia, que é mais eficaz para evitar crises. Tá? Ele tem que estar nos 15 dias, provavelmente ele tem que estar nesse imunossupressor para ajudar. Tá? Assim, aí, conforme os exames dele, a gente vai ver qual é o melhor para aumentar a imunidade. Tem até limite. Para evitar crises, então, aumentar a imunidade. Meu nome é Graziele. Queria tirar uma dúvida. A minha filha também ela tem essa multidão. Quando está menina, ela é prematura de 35 semanas e ela tem refluxo também. Aí eu queria saber sobre essa multidão que ela tem. O prematuro por si só, ele tem predisposição para essa rouquidão, porque ele nasceu ainda sem estar com o pulmão, provavelmente pode ter tido uma displasia pulmonar, então o pulmão dela é sempre mais frágil. Ela não pode nem usar essa cobertinha. Ela deve evitar pelo, deve evitar crochê, deve evitar lã. Para usar uma coberta dessa, ela teria que estar enrolada com algodão. Tá? E até a passagem, o trajeto dela é mais estreito, então gera essa rouquidão. Mas ela vai ser, ela vai quantos meses? Então, ela provavelmente até 1 ano e meio, 2 anos, 2 olhos em cima dela. A primeira é sobre minha menina de 2 anos. Quando ele nasceu, ele foi amamentado exclusivamente do peito até 6 meses. Ele ganhava peso muito bem, engordava todo, que era esperado, tudo ótimo, ele era de crescimento, tanto a altura, a circunferência da cabeça, o peso era tudo maravilhoso. Mas depois ele começou a diminuir o ganho de peso, não estava mais acompanhando, né? O que deveria tratar, não estava, e até hoje, né? Mas até o final do ano passado, a gente morava na outra cidade, fazer acompanhamento, pegava as fotos, estava acompanhando, e por mais que ele não estivesse ganhando peso, ainda estava dentro do normal, então a gente continuava acompanhando sem necessidade de suplementarismo. Quando a gente chegou aqui na Martina, eu fiquei esse meio tempo sem achar um bom pediatra para acompanhar ele, né? Eu procurei bastante, e agora eu comprei o pediatra, e nessa avaliação ele está beirando esse peso baixo peso. Deixou eu muito preocupada, né? Porque uma criança que estou ganhando peso perfeitamente, começou, já começou a acompanhar sempre também. Ele come fruta, verdura, legumes, tem dia que ele é mais enjoado para comer, mas eu sempre foco bastante na alimentação mais saudável. Aí eu evito ao máximo agora ela passou para ficar com leite que toma forte. Gente, fala só um pouquinho mais baixinho, sabe? E aí agora ele começou a menos de um mês, então a gente ainda vai ver o resultado. Mas eu tenho que entender por que isso acontece, né? O bebê que nasceu ganhando peso muito bem, de repente desacelerou esse ganho de peso e agora está ganhando baixo peso, ele está mantendo convivência. Eu acho que foi agora eu chegou nem no 10. 2 anos, vai fazer 2 anos. Está escrito parou, ele saiu aí. Chegou no 9. Gente, vamos escutar um pouquinho. Pegar só um pouquinho, meninas, para conversar. Vamos escutar um pouquinho. Fala no microfone, por favor, Dani. Como a Maria toma Kate, o SUS
não fornece mais, só até 2 aninhos. E aí eu queria tentar a sorte da outra. E eu comprei aquele ninho zero lactose. Como que eu faço? Posso tirar de uma vez? Pode já introduzir? Para ver se vai dar Dá uns 15, 20 dias ainda, dá uma adaptação. Pode dar diarreia, pode ressecar, mas não tem muito jeito. porque eu fui até na assistente social, então não tem como, só vem até 2 anos. Aí eu já comprei, porque ela fez 2 aninhos, então não vai vir mais. Aí eu falei, como que eu faço? Será? Já tiro de uma vez? Porque dá dó, né? Você pode fazer até uma transição, por exemplo, se ela mama 4 mamadeiras por dia, você pode intercalar uma de cada, para ela ir se adaptando. E a gente vai desmamando ela aos poucos. Sim. Tá? Até quando Ouvindo o que você falou, apesar de você falar que está com 2 anos e não chegou a 10 quilos, até onde você me disse, eu não vi nada de errado. Acredito que agora ele está sendo acompanhado, se ela viu, ela está com a criança ali na frente, ela consegue ver o problema. Mas você me falar que uma criança até 6 meses, a criança até 6 meses, ela só engorda. Entendeu? De 6 meses a 1 ano, ela define, realmente, porque ela cresce muito. Então, ela deixou de ter aquelas bochechinhas gostosas e ela começa a crescer. Então, realmente, a tendência é aparecer magra. Olha sobre o meu tipo. Você nunca foi gorda na vida, acredito, né? Como é o meu tipo de pai? Mais forte. Mas você disse que ele come de tudo. Então, eu acredito que ele não tem carência nutricional. Os exames estão bons. Então, assim, tem coisa que é genética também, tá? Mas aí, se agora ela está acompanhando, mas até 1 ano, e até então eu não vi problema nenhum. Em relação à asma, meu filho foi diagnosticado com asma e ele está fazendo tratamento com bombinha pela 2ª vez, agora é a 2ª. Mas quando ele nasceu, ele roncava bastante, ele não dorme de boca fechada até hoje, ele dorme de boca aberta, ele ronca alto. E aos casos ele ronca alto. Ou desde que nasceu, E hoje, assim, se ele não tiver resfriado nada, ele ronca baixo. Mas aí, se ele já tiver uma rinite por causa do frio, coisa assim, aí ele já ronca mais alto. Passa o dia inteiro com a boquinha aberta, dorme com a boquinha aberta. E aí, pela 2ª vez, ele foi diagnosticado com asma, está fazendo tratamento com bombinha. E eu queria saber se isso vai durar muito, se tem uma perspectiva, e se o segundo também pode vir para ser esse problema. é uma predisposição familiar, genética, né? Não é obrigatório. Pode vir até com mais intenso, menos intenso ou não ter. É predisposição genética. O refrigerante na gestação faz o bebê ficar com cólicas? Não, na amamentação, no caso. É um dos fatores. Na gestação? Na gestação, na amamentação. Olha, só fala pro meu marido que se tomar refrigerante agora durante a gestação. Aí, tá vendo? Agora que tá acabando, tá ficando bom. Vocês começaram a perder vergonha, né? Nasce com algum probleminha, assim, tipo. Se o quê? Se o neném nasce com algum probleminha no osso. Se o quê? Tomar refrigerante na gestação. É mentira? Ah lá, ele me tirou tudo o refrigerante. Ai, não tinha Quem faz mal do refrigerante é diabetes gestacional. Ele predispõe a diabetes gestacional. Aí é né? A diabetes gestacional vai fazer o bebê com problemas devido à diabetes gestacional, não devido ao refrigerante. As dúvidas que eu vejo maior no decorrer é, por exemplo, principalmente os pais na maternidade, que querem complemento, porque o leite não desceu. O que desceu foi o coloso, mas o leite não desceu. Lembrando, o leite, o coloso é o leite. Não existe nada tão bom quanto. É isso que parte o coração. O tempo que ele deveria estar no coloso, ele tem que estar no complemento. Tá? Então entendam, aqueles primeiros dias do leite ralo não podem ser substituídos. Entendeu? Eles estão em torno de 4 a 7 dias. Então, esses primeiros 4 a 7 dias que ele está no complemento, ele está deixando de tomar o leite porque vocês acreditam que não é um leite materno, que é um leite ralo. Vocês estão perdendo ali nada que essa criança vai conseguir, nenhuma vacina, remédio, nada, adquirir esses anticorpos. Todos os mamíferos, não só nós mulheres, mas todos os mamíferos foi feito para amamentar suas crias, né? E, grosseiramente falando, nós mulheres somos igual a vaca, qualquer outra. Se não tiver ordenha, não desce o leite. Você entrou no centro cirúrgico, você não tinha leite. Você saiu do centro cirúrgico, você tem que amamentar um bebê. Seja do parto normal ou parto cesárea. Como é que seu corpo vai entender
que você precisa produzir leite para amamentar aquela criança. O envio veio do cérebro. Como é que o cérebro sabe disso? Qual a ordenha da criança? Se a criança está tomando complemento, não está tendo ordenha. Então, assim, o leite que ela para descer hoje, no final do dia ou amanhã, se ele não está ordenhando, não vai descer. É o tempo que está se perdendo com a ordenha. Então, Deus é tão perfeito que o leite, o colostro, é ralo por quê? Porque ele quer o bebê pendurado 48 horas no peito da mãe. Bebê recém-nascido, como eu disse, não tem remédio para eles. Então, onde a gente adquire remédio? Qual é o tratamento para o bebê recém-nascido? Leite materno. Recém-nascido não nasce com o trato digestivo pronto. Então, todos os bebês vão ter cólica e gás. Uns mais, outros menos, mas todos vão ter. Porque o trato intestinal deles ainda está em formação. Eles não se alimentavam com leite, ar, nem nada dentro da barriga da mãe. Então, eles estão se adaptando a essa introdução alimentar, tipo leite materno, leite complementar, qual leite for. Então, todos vão ter. Tem criança que muda o temperamento. Do mesmo jeito que ela aprende a respirar, deglutir, engolir, para não broncoaspirar, ela precisa, aqui esse leite, quando chega no trato intestinal, ter esse que se transforma em fezes, em gases e saia para fora. Então, a partir do momento que a gente está dando remédio para ela, a gente está atrasando o desenvolvimento, precipitando doenças de refluxo, precipitando doenças gastrointestinais no futuro. É verdade que a pega errada na amamentação influencia na cólica? A pega errada principalmente. Engole ar, dá soluço, enche de gases, de cólica. E aí, eu vou dar encher de remédio para tirar o gás que está lá dentro? Não, eu vou estimular com massagem, com calor, pedaladinhas, tá? Leite que sustenta. Leite que evita cólica, evita gases, evita constipação, é o leite do fim do peito. Cada caso é um caso. Por exemplo, você está amamentando a mama direita. A criança mamou um pouquinho e dormiu. Quando acordar, você vai voltar com a mama direita. Dormiu, vamos dar. Enquanto estiver saindo leite na mama direita, você vai dar leite na mama direita. Tá? Ah, mas o outro está incomodando, está chocando, está machucando, está endurecido. Faz uma ordenha, tira um pouquinho do leite daquele lá, a ponto de não incomodar. Pode guardar para poder usar como complemento. Se esse ainda tem, continua. Vamos agradecer